Olá, pais! Vocês têm alguma dúvida com relação à diferença entre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose? Provavelmente sim. Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e hoje eu vou abordar esse assunto. Em primeiro lugar, o que eu gosto de salientar é que a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose são doenças distintas, mas que as pessoas normalmente se confundem, tanto na sintomatologia quanto como se elas fossem a mesma doença, porque todas giram em torno do leite. Mas esse é o único fator em comum entre elas. É importante salientar que a tal da doença que a gente vê direto lê na internet, e às vezes alguns depoimentos, meu filho tem alergia à lactose. Alergia à lactose não existe. Não existe essa doença. Ou a alergia à proteína do leite de vaca, ou a intolerância é à lactose. Alergia à lactose não existe. Eu, infelizmente, já vi médicos usando esse termo, alergia à lactose. Isso é uma coisa inadmissível, é assim, para um leigo se confundir é totalmente compreensível, como eu falei, porque as duas giram, porque tanto a alergia à proteína do leite de vaca como a intolerância à lactose giram em torno do leite. Mas um profissional de saúde se referir a uma doença que não existe, como se existisse, falando alergia à lactose, não dá, não é aceitável. Então eu vou falar um pouco da diferença entre elas. Eu tenho que abordar alguns aspectos que são mais teóricos, mas eu vou tentar fazer isso de um jeito mais simplificado e mais leve, porque é importante, a partir daí, isso vai ajudar muito a gente a entender o porquê das diferenças clínicas dessas duas doenças. Primeiramente, a alergia à proteína do leite de vaca é uma doença sistêmica. E a intolerância à lactose é uma alteração metabólica. O que isso quer dizer? A doença sistêmica, que é a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode pegar várias partes do corpo, vários órgãos do corpo. Enquanto a intolerância à lactose, ela é um problema de digestão. Então, quem tem intolerância à lactose vai ter só comprometimento e alteração de sintomas abdominais, gastrointestinais. E por que, como eu falei no começo, não existe alergia à lactose? Principalmente porque a alergia ela só pode acontecer quando ela está relacionada com uma molécula grande. Então, as proteínas, por exemplo, são moléculas bem grandes. Já a lactose é um açúcar, é um disacarídeo. Quer dizer isso, são 2 pedacinhos de açúcar. Para a gente fazer uma comparação entre a diferença de tamanho entre uma molécula e outra, as várias proteínas que tem no leite, elas podem ser dezenas, centenas ou até milhares de vezes mais pesadas do que o disacarídeo, o açúcar, que é a lactose. O organismo tem que quebrar essas moléculas para elas serem absorvidas. Então, um exemplo prático é, se a lactose fosse um carrinho de mão com uma caixa em cima, as proteínas do leite elas seriam do tamanho de um caminhão ou de um ônibus de 2 andares. Então, o organismo, por exemplo, para quebrar a lactose em 2 açúcares pequenininhos, que é a glicose e a galactose, é como se você pegasse esse carrinho de mão e tirasse a caixa de cima, pronto, já dividiu em 2 pedaços pequenos. Mas, para digerir a proteína, é como se você tivesse que desmontar o caminhão inteiro em pedacinhos menores. Então, a alergia ela só pode estar relacionada com uma molécula grande. Tem algumas pequenas exceções entre aspas, por exemplo, eu tenho alergia a níquel, se encostar na minha pele eu fico com dermatite de contato. E o níquel é um átomo, é minúsculo. Mas, na verdade, nesse caso, por exemplo, o níquel, quando ele entra em contato com a pele, ele
entra um pouquinho na pele e ele se liga às proteínas que tem embaixo da pele e a partir daí é que ele causa alergia, mas ele sozinho não causa alergia. Essa já é uma primeira explicação que não existe alergia à lactose. A lactose é pequenininha e a alergia à proteína do leite de vaca existe porque a proteína é grande. Então, essa é a primeira coisa. Segundo ponto importante a destacar é que, como eu falei no começo, a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode trazer várias sintomatologias do corpo inteiro, desde urticária, ou urticária ao redor da boca, se o leite escorre, ou alterações de irritação, dificuldade de mamar, alterações respiratórias, aumento de secreção, por exemplo. Enquanto a intolerância à lactose, ela é restrita ao trato gastrointestinal. Um ponto importante da gente colocar é a diferença de tempo que uma doença age e a outra doença age com relação à exposição ao leite. No caso da intolerância à lactose, a sintomatologia é rápida. Então, quando alguém intolerante à lactose tem contato com o leite, depois de meia hora até 2 horas, essa pessoa já começa a pode sentir desconforto abdominal, flatulência, que é quando solta muitos gases, às vezes até um pouco de náusea, inchaço na barriga. Já no caso da alergia à proteína do leite de vaca, considerando principalmente o nenê, essa doença, na maior parte das vezes, ela é uma doença que já tem uma evolução um pouco mais demorada, porque o sistema imunológico ele acaba sendo mais lento para agir em cima dessas moléculas grandes que são as proteínas, e que tem vários tipos de proteínas de tamanhos diferentes, inclusive dentro do leite. A sintomatologia pode aparecer depois de algumas horas ou às vezes até 72 horas, até 3 dias. Então essa também é uma diferença entre elas. Um exemplo simples para a gente entender a diferença entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose, que eu gosto de dar, se a gente imaginar que o nosso corpo é uma festa, imagina uma festa, essa festa é o nosso corpo. A alergia à proteína do leite de vaca é como se entrasse uma pessoa indesejada nessa festa, ninguém gosta dela. E aí ela chegasse nessa festa e começasse a causar, incomoda um aqui, quer mexer na mesa de som do DJ, derruba comida no chão. Todo mundo fica incomodado, a festa vira uma bagunça e ninguém vê a hora dessa pessoa ir embora porque todo mundo está incomodado a ponto de não poder aproveitar nada da festa. No caso da intolerância à lactose, é como se o nosso corpo, sendo a festa, alguém colocasse uma caixa grande fechada, sem propósito, no meio da festa. As pessoas têm que passar em volta dela, têm que dar volta nessa caixa, elas olham, ficam meio incomodadas, mas a festa continua acontecendo normalmente. Incomoda, mas não traz nenhum problema maior no desenvolvimento da festa. Essa é uma analogia que a gente pode fazer com relação à doença sistêmica, que é a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, para a gente resumir, e a intolerância à lactose. Resumindo de uma forma rápida, então, com relação à sintomatologia dessas duas doenças. A PLV, a gente costuma fazer o diagnóstico mais precoce, quer dizer, em nenês menores. É normal que a gente faça o diagnóstico de APLV em bebês menores de 6 meses. Normalmente antes disso, inclusive. E a sintomatologia deles pode ser variável por ser uma doença sistêmica. Então pode ser desde urticária até irritação para mamar, refluxo gastroesofágico, diarreia com muco ou com sangue, sintoma respiratório, secreção alta, que nem sempre é frequente a gente ver em bebês, mas depois
Se eles não forem tratados e forem crescendo um pouco mais, a gente já pode perceber. E basicamente esses sinais. Na intolerância à lactose, como eu disse, a sintomatologia ela é restrita ao trato gastrointestinal. Por quê? Quando essa lactose, que é esse disacarídeo, ele não é quebrado em 2 açúcares pequenininhos, ele não é absorvido pelo intestino. Então, ele continua no intestino, isso faz ele fermentar. Quando ele fermenta, ele pode dar flatulência, distensão abdominal, desconforto abdominal por conta disso. Então, mas são todos os sintomas restritos à barriga do nenê. Esse foi o assunto de hoje. Se você quer continuar descomplicando sua rotina com seus filhos, deixa um like, considere se inscrever no canal. E se você quiser continuar recebendo dicas como essa, ative o sininho das notificações.